Olá, meu nome é Vinícius e hoje vamos falar sobre as séries de mangá que eu li completas. Para entrar nessa lista, obviamente eu só considerei os mangás que têm de dois ou mais volumes, não considerei os de volume único. Vou listar dos que têm menos volumes para o que eu terminei com mais volumes. E assim eu vou considerar os volumes que eu li, né, na edição que eu li. Então vai ter mangás aqui que eu li em determinado número de edições, mas que foram relançados posteriormente com outro número de edições. Então eu considerei a versão que eu li de fato. Por incrível que pareça, todos esses mangás eu li a maioria dos volumes pegando em bibliotecas públicas aqui da região. E quando não tinha, aí eu cortejava com versões online, mas sempre que tinha um volume disponível, eu pegava na biblioteca, né? Então, praticamente todos os volumes que tá aqui, o grosso deles eu li em bibliotecas públicas e o volume físico mesmo. Então vamos começar já a falar da lista, né? Vai ser apenas 9 séries, né? Eu não li tantas séries de mangás assim completas, mesmo eu já tendo iniciado várias. O primeiro mangá é Abara, né? Um mangá publicado pela Panini, veio em 2 volumes. Eu peguei para ler basicamente porque eu achei a arte da capa muito bonita, mas o conteúdo eu me lembro que eu não gostei, assim, eu achei bem ruim, a história bem fraca. E o próximo mangá é o Uzumaki, né, que eu li na versão de 3 volumes. Eu sei que a editora Devir relançou ele novamente, né, pegando todos os volumes e colocando em apenas um, mas na versão original que eu li foi na versão Conrad, com 3 volumes. E assim, esse mangá é maravilhoso, gente. Eu adoro o Junji Ito. O Uzumaki, assim, foi uma das primeiras obras que eu li dele e, assim, maravilhosa. Vale muito a pena ser lida, né? Você vai ficar com medo de espiral assim durante alguns dias depois de ler essa coleção. E o próximo mangá, né? Eu acho que é um mangá bem desconhecido, né? Death Note, né? Que eu li os 12 volumes. Esse aí eu li completamente em bibliotecas e assim, não tem nem palavras, né? Tanto o anime como o mangá, muito bons, assim, perfeitos, vale muito a pena ser lido. Tem aquela virada assim no meio da série que derruba um pouco o nível, mas ainda assim é um mangá excelente. E a próxima série de mangás é uma das minhas favoritas da vida, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de elogiar, eu elogio, que é Battle Royale, com 15 volumes. E a editora Pipoca Nankin relançou esse mangá em 5 volumes, mas quando eu li a primeira vez eram os 15 volumes originais, né? Esse mangá eu li a maioria dos volumes em bibliotecas públicas, mas teve uma parte, assim, perto do final que eu tive que cortejar e ler por outros meios. E de longe é um dos meus mangás favoritos, né? Eu não escondo isso, vale muito a pena ser lido. É um mangá muito intenso, muito pesado, tem muitas emoções em volta na construção dessa história, mas vale muito a pena ser lido. E a próxima coleção de mangás que eu li completa foi Monster, né? Com 18 volumes. E assim, outro mangá muito bom, assim, também se tornou um dos meus favoritos. Eu comecei a ler ele por causa da indicação da Tatiana Feltrin, né, que também é um dos mangás assim que quando ela estava lendo ela elogiava bastante, né, inclusive fez um vídeo exclusivo apenas para indicar ele. Então acabou me estimulando também a pegar para ler e realmente eu peguei para ler e vale muito a pena. Tem todo aquele contexto da Guerra Fria, né, com mistérios por trás. Nossa, é um mangá assim que dá, só de falar nele já dá vontade de reler. E que também é outro que foi relançado recentemente em outra quantidade de volumes, mas que eu li na quantidade de volumes originais. E o próximo mangá da lista é o X, né, que eu acho que também ficou conhecido depois como X 1999, que é um mangá da Clamp, né? Ela fez assim na virada do milênio, assim, tem toda essa questão meio apocalíptica assim de fim do mundo por causa estimulado naquele clima de virada de milênio. Eu achei a leitura ok desse mangá, mas eu li completo, mas o mangá não tá completo, né? Eu vi aqui que a editora Panini até tá republicando ele, mas eu não tenho muito interesse. E pelo que eu li aqui na Biblioteca Brasileira de Mangás, né, esse mangá tá paralisado no Japão desde aquela época, né, desde 2003. Então, eles lançaram um capítulo aí em 2023, mas não tem previsão de acabar. Então, esse mangá, assim, eu achei a história de fundo interessante, mas não é um mangá que eu vou reler no futuro, que eu vou, tipo, comprar essa nova edição da Panini para ler depois. Foi uma boa experiência, mas eu não vou voltar para ele até ter um encerramento de fato do mangá. E a próxima série é Gantz, né? O Gantz, com 37 volumes. Eu li
quase todos eles pegando em bibliotecas, né, só na reta final que eu tive que usar outros meios para terminar de ler, e eu tenho que dizer que foi uma grande decepção esse mangá completamente, assim. O início dos primeiros volumes, assim, é bem interessante, né, e a história até que vai crescendo de uma maneira bem, assim, instigante, assim, para você acompanhar. Mas, assim, dá uma virada, assim, na história que o autor, assim, começa a dar umas viajadas, assim, eu não consegui acompanhar aquela viagem dele, eu achei a experiência de encerramento desse mangá muito ruim, né, a reta final dele é muito ruim, não, para mim não vale a pena. Foi uma decepção, assim, 37 volumes para terminar daquele jeito. E a próxima série de mangás tem muito significado para mim, porque baseou o meu anime favorito de quando eu era criança, então ler ele depois de velho foi uma experiência muito gratificante, muito boa, que é Yu-Gi-Oh! Com 38 volumes. Yu-Gi-Oh! É muito bom, né? É muito diferente da história do anime, né? Que tem várias temporadas e o mangá só tem 38 volumes. Mas assim, o mangá também consegue entregar uma história muito boa, assim, de fundo. Dá pra ver que no início o autor não tinha essa questão de jogos das cartas e que depois foi evoluindo ao decorrer dos volumes até chegar no Yu-Gi-Oh! Que a gente conhece até hoje. Inclusive, tem um anime do Yu-Gi-Oh! Né? Que não é o Duel Monsters, que é mais fiel ao mangá, que é nessa coisa só de jogos no geral, não dos jogos de cartas. E aí, o último mangá daqui da lista, né, a última série de mangás da lista, é também um mangá que baseou um anime que eu gostava muito quando eu era criança, que tanto o mangá quanto o anime não finalizaram quando eu era criança, que é Shaman King com 64 volumes. A edição brasileira, né, da JBC tem 64 volumes, porque ela pegava o volume original e dividia em dois. Então, eu considerei os volumes que eu li, né, que foram 64, mas originalmente era 32 volumes. A história de publicação desse mangá é muito complexa, né, de troca de editora, de conflito lá do autor com a editora, e por aí vai. Eu sei que ele finalizou o mangá posteriormente, né, que eu acho que a edição que está sendo republicada aí pela JBC novamente nesses tempos é já a versão com final, que ele já encerra a história direito, né. Eu ainda fico pensando se vale a pena eu voltar a ler Shaman King assim. Quem aí já tá pegando esses volumes ou já leu a final da história original, né, que ele lançou novamente lá no Japão, já com todo o conteúdo organizado assim, com começo, meio e fim. Quem já leu esse original aí, vale a pena, né, ler? Eu me lembro que eu gostava bastante, mas na hora que foi se aproximando do fim, e eu sabia que não ia ter final, eu acho que acabei começando a achar tudo muito ruim, né. É um mangá que eu fico muito dividido, assim, se eu releio ou não, só para ter o final organizado. E essa pequena lista de séries de mangás que eu li completas, né, não são muitas séries em questão de quantidade de séries, mas em questão de volumes já passa de 200 volumes lidos só nessas 9 séries aí que eu finalizei. E você aí, quais são as maiores séries que você já começou e terminou? E quais são suas indicações de boas séries de mangás? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até.